Bom dia a todos, meu nome é Guilherme Augusto Alves, estou aqui pelo ICV PRPPG da Unioeste. Meu trabalho é o desenvolvimento de um sistema de coleta e disponibilização de dados meteorológicos a partir da IMIT para análise e uso público. Meu orientador é Adriana Postal e somos do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas do curso de Ciências da Computação. Primeiro, é importante a gente salientar qual a importância das previsões do tempo. As previsões do tempo elas estão presentes na nossa vida há algum tempo, já. Mas para o público comum, a gente vê muito previsão do tempo como vamos ver se vai chover mais tarde, se eu preciso levar um guarda-chuva, se é necessário eu sair com uma blusa. Mas além desse foco para o público geral, nesse quesito, a previsão do tempo é muito importante em questões, por exemplo, nos setores agrários, em que para a agricultura é essencial você saber como vai estar o tempo daqui 3 meses, daqui 5 meses, 6 meses, para você planejar todo o seu plantio, toda a sua fase de plantar, regar, colher ali, baseado nisso. E o que é o IMIT? O IMIT ele é o Instituto Nacional de Meteorologia, ele é o órgão responsável por fazer essas coletas desses dados como temperatura, ponto de orvalho, velocidade do vento, chuva, e justamente trazer esses dados a público, trazer esses dados para pessoas comuns poderem utilizar. E ele tem um problema meio grave, não tão grave assim, mas é algo que pode atrapalhar, que há uma limitação no seu site. Uma limitação ao acesso, em que ele só permite que você pegue dados de 6 em 6 meses. E isso pode prejudicar quais áreas? Caso você queira estudar os últimos 2 anos de dados de uma região em específico, você vai ter que pegar manualmente de 6 em 6 meses esses 2 anos de dados. Esse intervalo de 2 anos, no caso. Ou seja, você vai ter que pegar 4 vezes, em 4 intervalos. Se você quer pegar um espaço maior, por exemplo, 10 anos, você vai ter que pegar ali 20 vezes. O que não é usual pra gente, não convém. Então, a gente fez esse software de automatização e concatenação de dados, em que ele tem como objetivo, além de facilitar isso, possibilitando com que o usuário pegue no intervalo que ele quiser dados, claro, um intervalo existente, ele traz novas funcionalidades, como por exemplo a frequência, a granularidade, em que você pode pegar os dados de forma diária, mensal, semanal ou o horário que é o que o IMIT fornece. O IMIT ele só fornece os dados de hora em hora. Então, por exemplo, eu pego de 6 meses, ele vai mostrar, por exemplo, dia 1, hora 0, hora 1, hora 2, hora 3. E aqui a gente fez alguns tratamentos para que você possa pegar de forma diária, mensal e semanal, dependendo do que você vai trabalhar. E, além disso, a gente trouxe alguma manutenção na interface do IMIT. A gente trouxe algumas melhorias leves, mas nada muito discrepante da interface atual, porque a gente não quer causar estranheza a quem já usa o site do IMIT. Então, aqui nos materiais e métodos, a gente tem, eu vou falar separadamente, a gente teve o desenvolvimento da API em si. A API foi uma API REST, que a gente escolheu para fazer o servidor. O que é uma API REST? Ela é uma API que ela funciona com métodos HTTP. Ela vai fazer a intermediação entre os dados lá da API do IMIT, que tem uma outra API, que entrega os dados lá das estações de coleta para a gente. O servidor ele é feito em Node.js, que é uma ferramenta de JavaScript justamente para isso, e utilizando o framework Express, que ele serve para fazer servidores de forma com métodos HTTP de forma REST, como já dito antes. No front-end, que vai ser a parte do cliente, a gente tem, foi feito com React.js, que é um framework para fazer componentização, que facilita muito o retrabalho e reuso, e uma biblioteca de componentes chamado MUI, que ela traz alguns componentes pré-prontos, facilita a estilização e facilita o nosso trabalho. Por que foi escolhido fazer uma API REST? Porque tendo essa API REST separada do cliente, tendo um servidor separado do cliente, a gente pode reutilizar esse servidor em diversas aplicações. Caso no futuro
próximo ou distante, a gente deseja fazer um aplicativo mobile do iMeet com esses dados específicos, com essa funcionalidade, a gente consegue. A gente não tem que recriar essa parte. Só precisa recriar a parte do cliente, que é a parte visual. Se eu quiser integrar com uma outra ferramenta de análise de dados, por exemplo, eu posso integrar só integrando a API. Ela está separada justamente para facilitar a integração em outros serviços. Como que é feita essa comunicação aqui? O front-end ele solicita os dados da API a partir de métodos HTTP, como GET, POST, PUT e DELETE, e a API retorna para o front-end um JSON contendo os dados que foram solicitados. Tudo isso, todas as ferramentas elas são feitas em TypeScript, elas são programadas em TypeScript, que é um super conjunto de JavaScript, que é como se fosse um JavaScript, porém mais robusto na hora da gente implementar. Ele possui mais detecções de erros e coisas do tipo. E agora vamos para os resultados. Aqui eu fiz uma requisição exemplo para mostrar. No intervalo, que aqui é de 2 anos, e 13 dias mais ou menos. Tem que passar só a data de início, a data final, o código da estação e a frequência, que nesse caso eu escolhi uma frequência mensal para mostrar uma das nossas implementações, tipo, nossas evoluções assim, do iMeet atual. Ele retornou relativamente rápido, em 13 segundos, tendo em vista que ele tem que fazer a solicitação para o iMeet, que tem que fazer consulta no banco de dados, teve que fazer o tratamento desses dados e retornar para a gente. Então, 13 segundos. Se você for fazer uma solicitação às vezes de 6 meses no iMeet, demora mais do que isso, só para carregar. Então, consideravelmente rápido. Aqui a gente retirou alguns campos, como, por exemplo, temperatura do CPU da estação, que é uma coisa que não convém para a gente, não é necessário para a gente. E a gente adicionou algumas outras, como, por exemplo, a temperatura média, em que a gente pega a temperatura máxima e mínima, soma e divide por 2. A gente retirou, por exemplo, temperatura instantânea, quando são esses casos de frequência essencial horária, porque a gente não tem como medir a temperatura instantânea de um mês, né? A gente tem como medir a temperatura média. E a gente também adicionou, por exemplo, aqui o intervalo da medição e alguns campos a mais e outros a menos, mas tudo foi discutido, tipo, o que era realmente necessário, para não ter dado inutilizado. Aqui a gente tem uma comparação entre a nossa interface e a interface do iMeet. Dá para ver que é muito parecido. Tirando tipo, alguns textos a mais aqui para indicar para o usuário, é isso que você tem que fazer. Uma padronização maior, no nosso caso. E não tem mais esse aviso de 6 meses, porque a gente permite pegar mais de 6 meses, né, os dados. Mas bem parecido para não causar estranheza, como já dito anteriormente. E aqui, enfim, a tabela. Essa não é a tabela final. A gente ainda está trabalhando nessa parte da tabela, que é uma parte essencial, né? Então a gente está deixando ela tipo, mais bonita, digamos assim, mas já está funcional. Aqui a gente tem, por exemplo, nome, pressão, latitude. Aqui eu estou fazendo daquela mesma amostragem de dados lá, porém eu trouxe de forma horária para falar sobre um detalhe. Em que, lá no site do iMeet, ele mostra todas as linhas, já que ele só retorna de forma horária, sem tipo, separação em páginas. Ou seja, aqui ele ia mostrar quase 18 mil resultados, quase 8 mil linhas na tabela deles. O que é tipo um tanto colossal, assim, o navegador ia travar provavelmente, é tipo muito dado. Para você encontrar um específico, você ia ficar ali muito tempo. Então a gente aqui optou por fazer paginação dos dados, dá para escolher, claro, se você quer mostrar 5, 10, 15, 20 por página, ou até se você quer ver todos, né? Você pode escolher se quiser ver todos os dados. É igual no iMeet. Mas aqui a gente optou por isso. E também tem como fazer o download tanto em formato Excel, quanto CSV, quanto PDF. E aqui teve alguns contratempos só, que foi o iMeet, eles demoraram muito para responder a gente, a comunicação foi bem difícil, a gente ficou quase um semestre parado. Porém, no final, deu tudo certo e o guia deles também estava meio completo, mas a gente conseguiu interpretar. A gente planeja publicar essa ferramenta na nuvem para poder reutilizar em outros projetos se necessário, e a gente espera que isso resolva o problema dito anteriormente de não conseguir pegar dados de 6 em 6 meses. Aqui são as referências e muito obrigado a todos.
Até mais.